Irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui nós nos encontramos para juntos estudarmos a palavra do Senhor, dando sequência ao nosso estudo lá no livro de Êxodo. Portanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo de número 6. Êxodo, capítulo de número 6. Gostaria que fizéssemos a leitura dos versículos 6 até o versículo de número 12. Êxodo, capítulo de número 6, dos versos 6 até o versículo de número 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Oremos, irmãos. Deus querido, nós te agradecemos. Nós te louvamos, ó Pai, por tua palavra, porque certamente o Senhor tem grandes verdades a nos ensinar. Peço que o Senhor fale às nossas vidas, nos edifique, que de fato, ó Pai, possamos atender a tua voz, viver as tuas verdades, de maneira que possamos a cada dia viver para a tua glória. Fala conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quem não gostaria de tirar férias definitivamente de todos os seus problemas? Quantas e quantas vezes não desejamos nos esconder um pouco das preocupações, da correria do dia a dia, viver o presente sem ter que estarmos preocupados com o que pagar, naquilo que temos que resolver, livres do estresse? Quem não gostaria de viver um tempo livre de todas essas coisas? Imagine que você pudesse fazer uma viagem, ir para um lugar distante, livre de todas as suas preocupações financeiras, de todos os problemas familiares, de todos os problemas de saúde. Quem não desejaria embarcar nessa viagem? Creio que todos nós. Mas o problema é que os problemas não tiram férias e parece que estão sempre nos acompanhando. Mesmo quando somos capazes de ficar longe deles por alguns dias, ainda assim, quando voltamos, lá estão eles nos esperando. Essa é a grande realidade. Às vezes imaginamos: quando eu me aposentar, eu quero viver sem essas preocupações. Quero comprar uma casinha naquele determinado lugar. E até imaginamos o lugar, imaginamos a casinha e viver ali o resto dos meus dias. Mas, para a decepção nossa, quando esse momento chega, para a nossa decepção, notamos que nós continuamos carregando as mesmas preocupações, os mesmos problemas, as mesmas preocupações, as mesmas coisas. Talvez, irmão, seja por isso que a palavra de Deus nunca nos encoraja a tirar férias dos nossos problemas.
Isso também não ajudaria, além do que a Bíblia é muito realista sobre as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos desse lado dos céus, que nós enfrentamos nesse mundo tomado pelo pecado. Assim, em vez de fugir de nossos problemas, a palavra de Deus nos ensina a colocá-los, a levá-los diante do Senhor. Foi isso que o Senhor disse a Moisés, e essa verdade estava embutida, podemos dizer, nas palavras do nosso texto aqui, nas palavras que se repetem aqui abundantemente no capítulo de número 6. O Senhor diz a Moisés: eu sou o Senhor. E foi isso que Moisés fez. E Deus lhe respondeu, repetindo que ele, de fato, cumpriria a sua promessa de salvação. O Senhor assegurou a Moisés que não importava o quão desesperada a situação se tornasse, ele ainda tinha as circunstâncias em suas mãos e ele não tinha se esquecido da sua aliança, ele não tinha se esquecido da sua promessa. De todas as coisas que Deus disse a Moisés, irmãos, a mais importante, certamente a mais importante, foi: eu sou o Senhor. Sabemos disso, nós sabemos disso, sabemos que isso é importante, irmãos, porque o Senhor, Deus, repetiu essa mesma frase várias vezes, mais de 12 vezes só aqui no livro de Êxodo. Aqui em Êxodo 6, quando Moisés começa a duvidar do seu chamado, quando os problemas que ele não previa começam a acontecer, quando ele começa a duvidar do plano de Deus para a salvação, é diante de tudo isso que o Senhor lhe aparece novamente, que o Senhor lhe repete novamente, que o Senhor lhe diz: eu sou o Senhor. O Senhor disse isso no versículo 2 do capítulo 6. O Senhor disse isso nesse mesmo capítulo, nos versículos 6, 7 e no versículo de número 8 desse mesmo capítulo. Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor repetiu tantas vezes? Irmãos, quando Deus repete essas coisas como essa, é porque nós precisamos ouvi-las mais de uma vez. Eu sou Yahvé. Conhecer o nome de Deus é conhecer seu propósito para todos nós, é conhecer a atuação do poder de Deus no tempo presente até a consumação de todas as coisas. Certamente Deus deu a Moisés muitos outros detalhes sobre o seu plano de salvação, mas o princípio, o meio e o fim de sua mensagem era: eu sou o Senhor. Precisamos, irmãos, nos dias em que nós vivemos, dias difíceis, dias complicados, precisamos crer nessas verdades, precisamos ouvir a voz do Senhor constantemente falando ao nosso coração: eu sou o Senhor. O Senhor desejava, irmãos, que o seu povo compreendesse que a resposta para todos os seus problemas seria encontrada nele, unicamente nele. A salvação começou com Deus, porque tudo veio de sua graça, e termina com Deus, porque tudo acontece para a sua glória. Essa mensagem está muito clara aqui no livro de Êxodo, e essa mesma mensagem deve falar profundamente aos nossos corações. Qualquer que fossem as dificuldades que apresentassem, Deus seria capaz de lidar com elas, porque Ele é o Senhor. Ao invés de tirar férias dos nossos problemas, a coisa certa a fazer é encontrar repouso, consolo, descanso no senhorio daquele que é soberano sobre todas as coisas. Descansar de fato. Ele é a resposta para todas as nossas dificuldades. É Ele que cura,
É Ele que nos dá direção, é Ele que nos coloca de pé, é Ele que nos sustenta, é Ele que de maneira providencial nos dá tudo aquilo que necessitamos para as nossas vidas. Por que Ele faz isso? Porque só Ele é o Senhor, porque Ele é Senhor das nossas vidas. Talvez, irmãos, fosse por isso que Deus permitiu que Moisés falhasse na primeira vez que ele se apresentou a Faraó. Se Faraó tivesse libertado o povo na primeira vez em que Moisés esteve na presença dele, o povo daria maior crédito, a maior parte dos créditos seria certamente a Moisés. Então, como na primeira vez não deu certo, pelo contrário, Faraó ficou ainda mais furioso. Eles perceberam que Moisés era incapaz de fazer o que ele deveria fazer e levar o povo para uma terra maravilhosa. Eles perceberam que Moisés não tinha essa capacidade. Somente Deus, irmãos, poderia livrá-los do Egito. E quanto mais Faraó, Moisés e Faraó discutem sobre o destino do povo de Deus, o destino de Israel, mas claro ficava que só Deus poderia fazer alguma coisa. Deus estava ensinando ao seu povo a depositar a sua confiança unicamente nele. Dessa maneira eles descobriram que quando tudo mais falhava, a única coisa com a qual eles podiam contar era com aquele que se apresentava como Eu sou o Senhor. O Êxodo, irmãos, é um livro centrado em Deus. O Êxodo, irmãos, é uma mensagem centrada em Deus. O Êxodo nos ensina a ter uma vida centrada em Deus. Atentemos a isso. Vivamos essas verdades para a glória desse Deus. Qualquer que seja o problema que tenhamos que enfrentar, quaisquer que sejam as dificuldades que enfrentaremos, o mais importante é saber quem é Deus. Quem é o Deus da nossa salvação? Quem é o Deus que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação de todas as coisas? Irmãos, nós somos chamados a depositar a nossa confiança naquele que diz: Eu sou o Senhor. Quando há problemas na família e aflitos, não sabemos o que fazer, ele diz e precisamos ouvir: Eu sou o Senhor. Quando nossos relacionamentos estão destroçados e achamos que não tem mais jeito, nós precisamos ouvir a voz do Senhor dizendo: Eu sou o Senhor. Quando imaginamos que estamos fazendo aquilo que é correto e ainda assim nada parece dar certo, nada parece funcionar, ainda assim ele diz: Eu sou o Senhor. Irmãos, no que consiste essa afirmação? Considere atentamente essas verdades. Consiste em algumas verdades. Primeiramente, que Ele é o Deus de toda a salvação. O Senhor nos chama, irmãos, a confiar nele, porque Ele é o Deus de toda a salvação. Isso aconteceu no presente, bem como isso aconteceu no passado, bem como acontece no presente. O Senhor, Ele não mudou. Esses versículos aqui, ele anuncia, podemos dizer assim, os 7 passos que concretizaram a salvação. A partir do versículo 6, versículo 7, versículo 8, o texto aí nos diz, o Senhor diz: Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Uma razão porque é extremamente útil colocar os nossos problemas nas mãos do Senhor é que só Ele realmente pode fazer algo por mim, algo por você.
no início dessa conversa aqui entre Deus e Moisés, Moisés poderia até pensar que Deus não parecia estar fazendo muita coisa, e Moisés até chegou a questionar, ele chegou até mesmo a se queixar disso, quando ele disse ao Senhor, lá no capítulo 5, versículo 23, quando ele disse: "E tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo." Mas quando o êxodo aconteceu, Moisés viu, irmãos, viu Deus fazer absolutamente tudo o que era necessário para resgatá-los. Quando Deus disse: "Eu sou o Senhor", o que ele quis dizer é que seria o Deus de toda a salvação. Vejam, irmãos, que ele não agiu em nossa redenção e virou as costas. Ele não fez isso. Ele nos salvou e, como eu costumo dizer, ele continua nos salvando. Ele nos salvou e ele continua nos fortalecendo, nos ensinando, nos livrando, nos protegendo, nos salvando. Salvando de nós mesmos, dos nossos pecados, de tudo aquilo que nós poderíamos cometer, salvando-nos até mesmo de nos afastar dele. Embora existam nesses versos aqui várias referências voltadas à salvação que Deus iria efetuar, há realmente aqui apenas 4 promessas básicas. A primeira dessas promessas, aí no início do versículo 6, o Senhor diz: "Eu vou tirar vocês de debaixo do jugo dos egípcios." A primeira coisa que os israelitas precisavam era ser resgatados da escravidão. Quando Deus disse: "Eu sou o Senhor", ele estava prometendo ser o seu libertador. A segunda promessa era a de redenção. O texto continua dizendo, o Senhor diz: "Eu vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento." Irmãos, o termo usado aqui era o mesmo para descrever a libertação de um escravo pelo pagamento de um resgate. O Senhor não resgatou por resgatar, mas o Senhor o fez. O Senhor fez isso para que Israel fosse a sua propriedade particular. O Senhor fez isso em nossas vidas para que nós de fato pertencêssemos a Ele, vivêssemos para Ele, vivêssemos para a sua glória. Não se esqueça disso. "Tomar-vos-ei", disse o Senhor, "por meu povo, e serei vosso Deus", disse o Senhor aí no versículo 7. Essa promessa familiar é o coração da aliança, né, no qual nós nos tornamos povo dele e ele o nosso Deus. No Êxodo, irmãos, Deus provou sua afeição paternal quando ele mesmo advertiu a Faraó dizendo: "Israel é o meu primogênito." As outras 2 promessas feitas aqui, irmãos, poderíamos chamá-las de promessas de posse. Veja o que o texto bíblico nos diz: "E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei como possessão." Deus salva o seu povo. Deus salva porque ele promete salvar. Ele abençoa porque ele promete abençoar. A promessa da possessão foi feita pela primeira vez, nós sabemos, lá em Gênesis 12, quando o Senhor apareceu ali, naquela ocasião, a Abraão, ele disse: "Darei à tua descendência essa terra." Irmãos, quando ele fez essa promessa, ele explicou a Moisés que fez isso com mão erguida. Está aqui no nosso texto. Esse era um costume de quando as pessoas empenhavam a sua palavra. Era um juramento. Deus vai fazer referência novamente a isso lá através do profeta Ezequiel, quando ele diz o seguinte: "Assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei à descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei: eu sou o Senhor." São esses os passos da salvação
em que Deus prova que Ele é Senhor, Salvador, Libertador, remindo, adotando-nos como seus filhos e dando-nos uma terra, não uma terra física, mas uma terra muito mais gloriosa daquela que teve o povo de Israel. Os paralelos, irmãos, são interessantes entre a maneira como eles viveram, na maneira como nós devemos viver, para onde eles estavam indo, para onde nós estamos indo. Não nos esqueçamos disso. A única coisa que restava aos israelitas era reconhecê-lo como Salvador e Senhor. Como vimos, irmãos, o livro de Êxodo não é simplesmente a história de um povo antigo, de um povo lá do Antigo Testamento. É também certamente a história da nossa salvação. Quando Jesus disse ao Pai: "Eis aqui estou para fazer a tua vontade", o Senhor Jesus Cristo estava dizendo: "Eu sou o Salvador, eu sou o Libertador, aquele que pode remi-los, aquele que pode nos apresentar a presença do Pai, aquele que pode nos dar uma herança gloriosa." Era isso que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo. A salvação não é, irmãos, uma história sobre o que nós podemos fazer para Deus, mas a salvação é a história daquilo que o Senhor, que esse Deus maravilhoso, fez por cada um de nós. A Bíblia resume tudo isso ao dizer: "Porque quantas são as promessas de Deus, também tem nele o sim", diz Paulo lá na segunda carta aos Coríntios. Então tudo o que nos resta a fazer é conhecer e reconhecer o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Você o reconhece? Você o reconhece como seu Salvador, como Senhor da sua vida? Você tem descansado nesse Deus? Você tem reconhecido que Ele de fato é Senhor? Você tem ouvido a sua voz? Eu sou o Senhor. Você tem descansado nessas verdades? Atente a isso, atente a isso. Qual foi, irmãos, a resposta de Israel à salvação de Deus? Aquilo que Deus disse a Moisés era uma notícia tão maravilhosa, tremenda, que a maioria das pessoas teriam ficado em estado de êxtase, de alegria. Mas a triste verdade é que quando os israelitas ouviram a mensagem da salvação pela graça de Deus, eles não quiseram nada com ela. O texto aí nos diz: "Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atentaram a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão." Eles não ficaram impressionados com o poder de Deus e nem mesmo com a capacidade do Senhor, deste Deus poderoso, cumprir a sua promessa. Nada disso os deixou impressionados. Pelo contrário, eles se recusaram a crer e simplesmente não quiseram ouvir. A mesma coisa, irmãos, acontece muitas vezes quando as pessoas ouvem a respeito do Evangelho da salvação. Alguém lhe explica como eles deveriam ou como eles poderiam receber o perdão de Deus, terem a salvação de Deus, serem libertos do pecado, viverem uma nova vida com uma nova natureza, como eles poderiam viver essa comunhão com Deus, como eles poderiam ter sentido em suas vidas. Eles parecem estar até mesmo ouvindo, mas depois, educadamente, mudam de assunto ou simplesmente dizem que já conhecem a Deus. Muitas vezes ficamos surpresos com tudo isso e perguntamos: como? Mas como? Como alguém poderia rejeitar as boas novas da salvação? Todo o sofrimento do inferno poderia ser evitado. Todas as bênçãos dos céus estão disponíveis e a única coisa que a pessoa precisa fazer é crer no Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, as pessoas não estão interessadas. E por quê?
Porque não estão interessadas? A Bíblia nos dá a resposta aqui. Eles não ouviram, nos diz o texto bíblico, por causa do desânimo e da crueldade da escravidão. Em outras palavras, irmãos, os israelitas foram escravizados por sua escravidão. A situação em que eles viviam os impediam de ouvir os gritos de libertação. Enquanto viviam aquilo, eles perderam a esperança. Irmãos, e é exatamente isso que o pecado faz, quando as pessoas tentam se desvencilhar desse pecado. O texto resume isso dizendo que eles estavam desanimados. Assim é o pecado. Essa história nos ensina o caminho da salvação que começa quando nós reconhecemos que somos escravos do pecado, que somos miseravelmente pecadores. Nessas condições, não importa o quanto as pessoas se esforcem para deixar tais coisas, e quanto mais se esforçam, mais pecam. Então, depois de um tempo, ficam desanimadas. Imaginam, eu não consigo sair dessa vida, eu não consigo deixar essa vida. E logo voltam a amar, a viver a sua antiga vida. Você já viu isso? Creio que você já viu, sim. Histórias semelhantes. Creio que você já viu isso. O pecador é tão oprimido, de fato, pelo pecado que parece não haver fuga. Os laços do pecado são tão apertados que impedem o pecador de ouvir verdadeiramente as boas novas do Evangelho. Irmãos, essa é a grande verdade. É o que os teólogos chamam de depravação total. Isso é, irmãos, perfeitamente ilustrado aqui pelos israelitas que não desejavam ouvir a promessa de libertação, exatamente porque estavam escravizados. Uma das implicações dessa doutrina é que a única maneira pela qual o pecador chega ao Senhor Jesus Cristo é pela intervenção divina. É o próprio Deus que tem que quebrar as cadeias do pecado, e ele faz isso através do Espírito Santo, que abre o coração, que traz esse entendimento à mente das pessoas para que elas ouçam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Demoraria algum tempo, evidentemente, para que isso acontecesse, mas enquanto isso, Moisés tinha trabalhos, Moisés tinha uma série de coisas a fazer. Então disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Veja, irmãos, atente a alguma coisa que o texto chama-nos a atenção aqui, alguma coisa verdadeira, alguma coisa que nos assimila com esse Moisés aqui. Vejam que não apenas o povo parecia ter retornado à estaca zero, mas também o próprio Moisés. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não têm me ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? E ele concluiu dizendo: e não sei falar bem. É impressionante, irmãos, que quando as coisas parecem não dar certo, a primeira coisa que colocamos em xeque é a nossa fé. A primeira coisa que colocamos em xeque, em dúvida, é o modo como estamos fazendo a obra do Senhor, mesmo que tenhamos certeza de estarmos exatamente onde o Senhor nos colocou. Nós começamos a duvidar, começamos a imaginar: eu acho que eu não ouvi a voz do Senhor. Eu acho que eu ouvi outro tipo de voz, porque as coisas aqui não estão acontecendo. Irmãos, seja perseverante em caminhar segundo a vontade do Senhor, atentar aos mandamentos do Senhor, porque um dia ele vai deixar isso muito claro na maneira como ele vai tratá-lo, na maneira como ele vai abençoá-lo.
Não se esqueça disso. Veja que por não ver os resultados, Moisés parecia reviver a mesma insegurança de antes. Os servos de Deus muitas vezes precisaram aprender aprender a mesma lição uma vez, duas vezes, várias vezes. E essa, irmãos, é uma razão por quê? Porque há tanta repetição no livro de Êxodo. Por que será que há tanta repetição? O fato é que se fosse possível aprender tudo o que Deus nos ensina na primeira vez, ele não precisava repetir tantas vezes. A triste verdade é que somos demorados a entender, lentos em acreditar e vagarosos em obedecer. Não é difícil, irmãos, entender porque Moisés hesitou. Ele tinha algumas razões legítimas para pensar que não estava à altura daquela tarefa, daquela responsabilidade. E o seu passado parecia dedurá-lo ainda mais uma vez. Além do mais, veja que quando ele esteve pela primeira vez na presença de Faraó, as coisas só pioraram. E agora, será que seria diferente? Se não deu certo da primeira vez, seria diferente agora? Então ele resume tudo isso dizendo o seguinte: e não sei falar. Era natural, irmãos, que Moisés se sentisse inadequado, incompetente, duvidando da sua capacidade para aquilo que o Senhor o chamou a fazer. Nisso nós nos parecemos muito com Moisés, né? Você já foi tentado a desistir? Às vezes servir ao Senhor é tão desanimador que nós somos tentados a parar mesmo quando nós sabemos que o Senhor nos chamou para fazer exatamente aquilo que estamos fazendo. Ainda assim, ainda sabendo disso, ainda tendo certeza disso, nós somos inúmeras vezes tentados a desistir de tudo isso. A fazer como Moisés está fazendo aqui: Senhor, eu não sou a pessoa certa, eu não sei fazer isso. Alguns problemas aparecem e então os antigos temores e dúvidas retornam. Nós começamos a dar as mesmas desculpas. Eu não sei fazer isso, eu não tenho tempo para isso, eu não sei falar. Eu não sou a pessoa certa para isso. Mas percebam, irmãos, que a resposta de Deus a Moisés sempre foi, diante dessas hesitações, a resposta de Deus a Moisés sempre foi: eu sou o Senhor. Essa foi a resposta que ele deu à servidão, ou quando a servidão se tornou ainda mais angustiante. Essa foi a resposta que ele deu a Moisés quando Moisés parecia falhar, quando Moisés parecia não ter certeza de que era a pessoa certa. Essa é a resposta que Deus sempre dá quando nós enfrentamos problemas e somos tentados a parar de fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Ouça a voz do Senhor: eu sou o Senhor, eu sou soberano sobre todas as coisas. Nada absolutamente passa despercebido diante dos meus olhos. Deus nos diz: eu sou o Senhor. Era como se ele estivesse dizendo: isso é o que importa que você saiba. Você não precisa falar bem, você não precisa achar que não tem capacidade para aquilo ou para fazer isso ou aquilo. Você não precisa saber dessas coisas. Você só precisa saber de uma coisa: eu sou o Senhor. Se ele é o nosso Senhor, então devemos confiar nele e obedecê-lo. Conta-se, irmãos, que Calvino foi chamado pela primeira vez para pastorear Genebra em 1536. Durante os primeiros anos do seu ministério, houve ali grandes conflitos políticos, teológicos, que eventualmente o forçaram a sair daquela cidade, e ir para Estrasburgo, onde ele desfrutava de alegria, desfrutava de alguns anos mais felizes e produtivos da sua vida.
Mas em 1540 os líderes de Genebra vieram e imploraram que ele voltasse ao púlpito da igreja naquela cidade. Mas ele não tinha nenhum interesse em voltar, ele então escreveu: sempre que me lembro da miséria da minha vida lá, como não pode ser, a minha alma estremece diante de qualquer proposta para o meu retorno. Mas no ano seguinte, em 1541, lá estava ele novamente, porque ele entendia que era o Senhor que o estava mandando de volta àquele lugar. O que Deus está chamando você a fazer, ou a continuar fazendo? Você pode estar tendo alguns problemas, é verdade. Você pode ser desencorajado, pode acontecer sim. Você pode ter suas dúvidas sobre se você é a pessoa certa para aquilo que você está fazendo. Certamente, pode acontecer. Mas lembre-se que você serve ao Senhor e foi Ele mesmo que prometeu fazer tudo para salvá-lo do começo ao fim. Ouça a sua voz. Eu sou o Senhor. A mim e a você o Senhor continua dizendo: eu sou o Senhor. Nós precisamos crer e precisamos viver isso. Que o Senhor, irmãos, nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós da sua graça, que nos fortaleça para que façamos a sua obra, para que vivamos para a sua glória. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém. Oremos. Deus querido, nós te agradecemos porque a tua palavra, ó Pai, nos exorta de maneira maravilhosa. O Senhor nos ensina que Ele é o Senhor. Deus, dirige as nossas vidas, conduz os nossos passos, de maneira que nós possamos fazer unicamente a tua vontade. Ensina-nos, ó Pai, a crer nessas verdades, viver essas verdades. Acima de tudo, vivermos para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor o abençoe grandemente e que na próxima quarta-feira daremos sequência a esse estudo. Que o Senhor o abençoe. Amém.